paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento. Quero agradecer a Deus por esta manhã, louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, para juntos louvarmos ao Senhor, nos assentarmos junto à mesa da reconciliação, a mesa do perdão. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lucas, amigo querido de algum tempo aí, fazia algum tempo que não nos víamos, né? Mas via WhatsApp a gente se comunicava, rede social. Bom vê-lo, poder conhecer os irmãos pastores que trabalham aqui, que estão servindo ao Senhor aqui, toda a igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Hoje pela manhã eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro deles, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, versículo 1. Terceiro dos Evangelhos, Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Estava Jesus em um certo lugar orando, e quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Segunda leitura, primeiro dos Evangelhos, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vamos ver a partir do versículo 5 para contextualizarmos. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Você diz? Amém. O primeiro texto que nós lemos nos diz que Jesus estava orando em um determinado lugar. Eu acho de grande importância na parte introdutória da mensagem hoje, fazer menção de que, apesar de Jesus ser Deus, o Deus Filho, ele mantinha o seu contato, a sua comunhão com o Pai, através de uma vida disciplinada de oração, por assim dizer. Os evangelhos estão recheados de referências aonde encontramos Jesus na prática da oração propriamente dita. Lucas 3:21, Jesus vai ter com João, cognominado Batista, junto às margens do rio Jordão, a fim de cumprir toda a justiça de Deus. E após ele ser batizado, o texto diz: e tendo Jesus orado, os céus se abriram. Marcos 1:35, Jesus deixava as aldeias, as grandes agitações das cidades, ia para os desertos, a fim de ficar a sós com o Pai em oração. Lucas 6:12, Jesus orou uma noite inteira, e no outro dia ele escolheu aqueles que seriam os seus 12 discípulos. E aqui já reside uma lição preciosa para todos nós. Se desejamos de fato sermos assertivos nas nossas escolhas, é preciso nós orarmos antes de tomarmos as nossas decisões. Mateus 11:25, Jesus orou antes de fazer o convite do vinde a mim. Ele disse: Pai, eu te dou graças porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, porque assim lhe aprouve. João 6:11, Jesus orava antes das refeições. Mateus 19:13, ele orou pelas criancinhas.
impondo as mãos sobre elas e abençoando cada uma delas. Texto joanino, oração sacerdotal, João capítulo 17. Jesus ora pelos seus discípulos, dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que um dia haverão de crer. Nós estávamos inseridos naquela oração feita por Jesus naquele dia. Lucas 23:34, no alto do Gólgota, sorvendo um cálice que continha um sofrimento sem precedentes, jamais visto na história da raça humana, ele disse: Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que fazem. Nos seus últimos instantes de vida, Jesus encerra orando, suplicando perdão aos homens pecadores. O primeiro texto que nós lemos, como disse, inicia falando sobre um período de oração em que Jesus estava, e ele é interpolado por um dos discípulos, e o texto não faz menção de quem é este discípulo, mas esse discípulo faz um pedido especial a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Detalhe, como João ensinou os discípulos dele. Aquele discípulo desejava aprender dos lábios do Senhor uma oração, e ele faz menção a João, que havia ensinado uma oração aos seus discípulos. Em Israel, todo rabino ensinava uma prece ao seu talmídio, ao seu talmidim. Aquele menino que era abraçado aos 12 anos de idade e caminharia tão próximo ao mestre, ao ponto da poeira dos pés do mestre se impregnar nele, no início da sua caminhada aprendia uma oração, e aquela oração era uma síntese de todo o seu ensino, toda a carga de ensinamentos que ao longo dos anos seriam transferidas para aquele pequeno discípulo, estaria condensada, estaria sintetizada, resumida naquela breve oração. Então todo mestre ensinava uma oração aos seus discípulos, e aquela oração era extremamente especial, porque ela continha o resumo de todo o ensino que aquele mestre, aquele rabino iria transmitir para o seu discípulo. Daí então Jesus vai ensinar uma oração aos seus discípulos, e a partir de agora eu quero evocar o segundo texto que nós lemos, escrito por Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina a oração propriamente dita. Só que antes de Jesus ensinar como orar, Jesus vai ensinar como não orar. E para isso ele elenca dois exemplos para não seguirmos. Primeiro, talvez se referindo aos fariseus, à aristocracia intelectual farisaica de sua época, uma seita radical que tinha como principal objetivo a observância da lei mosaica, e toda a ação, toda a prática que estava atrelada a uma demonstração de piedade no que tange a aparência, eles guardavam com muito desvelo. Então Jesus disse: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Atenção, Jesus não está pré-estabelecendo uma posição física para a oração. Jesus não está proibindo o ato de orar de forma pública. O que Jesus está denunciando é a motivação dos fariseus, que oravam não a fim de desenvolver a sua comunhão com Deus, a sua espiritualidade, mas a fim de mostrar aos outros que estavam orando. Eles oravam em pé, nas esquinas das ruas, nas sinagogas, porque eles queriam vender uma imagem de alguém espiritual. Jesus disse: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas que gostam de orar porque entendem que a oração é um ato de demonstração de espiritualidade, de piedade, ainda que eles neguem a eficácia desta piedade na prática. Mas vocês, quando forem orar, entrem no vosso quarto. Aí Jesus leva os discípulos para uma compreensão mais profunda sobre o que de fato significa orar. Ele disse: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore em secreto, e o Pai que vê o que está em secreto
te recompensará. Este quarto aqui no grego não é quarto dormitório. Este quarto aqui no grego traz a ideia de um cômodo da casa do judeu, que era usado para três coisas. Ele poderia ser, por exemplo, o quarto onde os pães eram distribuídos e repartidos, uma espécie de quarto de provisão, de despensa, aquela despensa que antigamente nós tínhamos em casa, ou até quem faz compra para o mês todo ainda tem, onde você guarda as suas reservas para o mês. Este quarto também serviria como o quarto do tesouro. Existiam famílias que guardavam neste quarto o tesouro da casa. E ainda que seja contraditório, este quarto também era conhecido como o quartinho das bagunças. Sabe aquele canto que o pai da gente, ou que depois a gente começa a juntar as tranqueiras, você vai colocando tudo lá, parafuso, pedaço de um som que você desmontou e sobrou, que eu sempre monto e desmonto, ele funciona, só que sobra a peça, você vai guardando tudo ali. Era uma espécie de quarto de bagunça, ou quarto da bagunça. E note que isso tem tudo a ver com oração, porque a oração é exatamente isso, é você permitir Deus visitar o quartinho da bagunça da sua existência. Porque não tem como na oração, no secreto, você ser um personagem. Aqui eu consigo ser um personagem, orando publicamente eu consigo ser um personagem, mas lá no secreto não tem como eu fingir, não tem como eu usar máscaras, não tem como eu usar maquiagem, não tem como eu usar uma capa. Lá eu sou quem de fato eu sou. Então orar tem a ver com isso, em permitir Deus acessar o quartinho das bagunças da sua vida, de você se rasgar de forma desnuda, estar diante do Senhor e falar: Jesus, é isso aqui que eu sou. Tem a ver com tesouro, porque a oração é um tesouro inestimável. E tem a ver também com o quarto de provisão, porque independente de você orar em um cantinho que você estabeleceu como lugar secreto da sua casa, ou dentro do carro, ou lavando a louça, ou ao pé de uma máquina em uma fábrica, todas as vezes que você estabelece o momento do secreto, aquele lugar se transforma em um quarto de provisão. Jesus disse: quando vocês forem orar, entre no vosso quarto, feche a vossa porta e ore em secreto ao vosso Pai, e o Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Segundo exemplo, Jesus disse: não sejam como os gentios, que oram sempre repetindo as mesmas palavras, porque tem uma compreensão rasa de que pelo muito falar eles serão ouvidos. Mais uma vez, Jesus não está reprovando o ato de você orar de forma extensa, muito menos repetir as mesmas palavras em uma só oração. O próprio Jesus fez isso no Getsemane, onde ele orou repetindo as mesmas palavras por mais de uma vez. O que Jesus está desconstruindo é a ideia de oração como uma moeda de barganho, como um ato de sacrifício, porque os gentios achavam que Deus iria os ouvir, porque eles eram dignos de serem ouvidos, porque haviam pagado o preço na oração. Os gentios achavam que pelo fato de orarem de forma estendida, alongada, mesmo que só balbuciando palavras sem entendimento, a oração deles se revestiria de uma dignidade, ao ponto de Deus ser obrigado a atendê-los, não porque Ele tem prazer, muito obrigado, em nos ouvir, mas porque eles eram dignos de serem ouvidos. Jesus começa a ensinar que oração não tem muito a ver com essa ideia de sacrifício, de pagar preço. Você não precisa subir escada de joelhos, você não precisa colocar tampinhas de garrafas no chão e se ajoelhar nelas, ou milho debulhado e ajoelhar no milho para Deus te escutar. Isso vai fazer Deus te escutar mais rápido. Não tem nada a ver com isso. Jesus vai ensinar que oração tem a ver com privilégio, com uma bênção, porque é um privilégio falar com Deus. Deus somente não nos escuta, como também nos responde, e você pode falar com Deus a qualquer momento do dia. Há pessoas na terra que são simplesmente inacessíveis, às vezes não porque querem, mas pelo fato de ocuparem cargos que demandam responsabilidades e tempo, elas se transformam em pessoas que você precisa agendar se você quiser falar com ela. Mas o Criador do universo,
aquele que rasga os céus como cortinas, aquele que pesa os montes e outeiros em balanças, aquele que pega as águas do oceano na concha de sua mão. Em qualquer hora do dia você pode falar com Ele e Ele está pronto para te ouvir. Ele não confunde nenhuma voz. Ele te conhece, Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. Ele não vai confundir o seu timbre de voz. Deus ouve as nossas orações. Alguém de forma assertiva disse que a oração é o oxigênio da alma. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar em apneia sem respirar? 5 minutos, 3, 2, sinceramente eu não sei, eu sou leigo. Mas a grande verdade é que assim como não existe vida física sem oxigênio, não há vida espiritual sadia sem a prática da oração. A rainha da Inglaterra disse em certa ocasião: eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que dos canhões da Rússia apontados para a Inglaterra, porque ela sabia que pequenas orações movem um Deus grande. A oração é a alavanca que move as mãos que sustentam o universo. A oração é a chave que abre a porta da impossibilidade. Você já se esbarrou com essa porta? Onde o médico deu a palavra, o advogado deu a palavra, a circunstância deu a palavra, o teu coração te disse: agora não tem mais jeito. Se você orar, Deus pode. Às vezes Deus vai mudar a situação, mas às vezes Deus vai usar a situação para mudar você. Talvez você está orando por uma situação há muitos anos e até hoje não aconteceu nada. Mas se você olhar para dentro de si, você vai ver que você não é mais o mesmo, porque Deus resolveu mudar você através da situação. Há momentos em que Deus acalma a tempestade, há momentos em que Deus acalma o mar, mas há momentos que Ele acalma o marinheiro, e há momentos também que Ele empurra o marinheiro para dentro do mar, e sob pressão Ele ensina o marinheiro a nadar, ganhar massa muscular, resistência. Mas quando nós oramos, alguma coisa acontece. Eu concordo que oração é uma batalha espiritual. Me permita usar essa expressão, batalha espiritual, nesse sentido, porque a nossa carne não gosta da oração. O pastor que me discipulou há 25 anos atrás, ele me dizia que orar é como colocar uma pedra sobre a sua cabeça. Você já carregou na época que nós não tínhamos carro, ia na feira, no supermercado ajudar a mãe? E aí eu me lembro, eu juntava sacolas ali com frutos e dizia: mãe, pode deixar que isso aqui eu levo. E estava leve a princípio, mas depois de 2 esquinas começava a cortar a mão, trapézio doía, e parecia que eu estava carregando um chumbo. Orar é mais ou menos isso. Não tem posição cômoda. Via de regra é necessário você se esforçar fisicamente. Eu estou dizendo que assim como você tem disciplina para comer, para beber, para passar o crachá todas as manhãs da sua fábrica, para ter uma vida de oração diária, é necessário ter disciplina, ser disciplinado. Na maioria das vezes você vai orar e não vai sentir nada, mas não é porque você não está sentindo nada que não está acontecendo nada. Você não caminha por aquilo que sente, nós caminhamos por aquilo que cremos. Nós não somos um povo sensitivo, nós somos um povo que vive pela fé. Então mesmo sem sentir, creia. Você não precisa sentir nada, você precisa crer, porque quando nós oramos, alguma coisa acontece. Eu quero te encorajar nesse ano de 2026 a dobrar o seu tempo de oração. Se você tem carregado a sua vida de oração de forma displicente, eu quero te encorajar a se esforçar um pouquinho mais e tirar um momento do seu dia para estar a sós com Deus em oração. A sua vida será grandemente abençoada. Jesus então vai ensinar a oração propriamente dita, a oração modelo, que mais tarde vai se popularizar como a oração do Pai Nosso. Alguns santos da história, como por exemplo Agostinho, o bispo de Hipona, dizia que esta oração era tão completa, inclusiva, especial e cheia de doutrinas bíblicas, que se todo o evangelho se perdesse, mas esta oração fosse conservada, nós não teríamos sofrido detrimento algum. Ele dizia que se todo o evangelho fosse queimado, mas a oração do Pai Nosso fosse preservada, nós não teríamos sofrido nenhum
prejuízo. Basicamente, qual que é a estrutura desta oração? Uma parte introdutória, 6 petições, aqui diga 7, quando o texto nos diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu particularmente acho mais relevante nós analisarmos, por exemplo, a ordem em que Jesus vai elencar cada petição do que a quantidade delas propriamente dita. Qual que é a parte introdutória da oração? Jesus inicia de forma escandalosa, quebrando paradigmas, quebrando protocolos e apresentando Deus como Pai. Era normal a prática da oração para todo judeu, é uma prática habitual, eles aprendiam desde a sua tenra-idade. Mas essa ideia de chamar Deus de Pai, qualquer pessoa, um gentil, um não judeu, chamar Deus de Pai, essa intimidade, era algo indigesto para o judeu, não seria processado facilmente dentro de um coração de um judeu na época de Jesus. Agostinho diz que Jesus nesta oração antecipa bênçãos em que ele garantiria na cruz, e esta é uma das bênçãos, a bênção da filiação, porque de algum modo Jesus está apresentando Deus como Pai, está associando a oração ao relacionamento de um pai para com o seu filho, de um filho para com o seu pai. Eu sei que para muitos de nós é difícil associarmos a imagem de Deus à figura do Pai, talvez por você não ter tido um pai que foi referência na sua vida. Mas Jesus está dizendo: Pai nosso que estais nos céus, portanto é um Pai celestial, perfeito, bendito, que não erra, que impõe limites, que sabe dizer não e que não deixa faltar aquilo que você precisa e não necessariamente vai te dar tudo o que você pede. É um pai que não cria filhos mimados, mas é um pai amoroso e bendito. Então Jesus inicia a oração antecipando a bênção da filiação, porque nós não éramos filhos de Deus, mas no dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos adotados por Deus, filhos adotivos, disse Paulo. No contexto da lei romana, um filho legítimo poderia ser deserdado, mas um filho adotado jamais poderia ser deserdado. Você já encontrou algum ex-filho por aí? Uma vez filho, é filho para sempre. Lembra do filho pródigo? Este era o meu filho que estava morto e reviveu. Esta é a minha ovelha que estava perdida e foi achada. Esta é a minha dracma que estava perdida e foi achada. Então Jesus antecipa esta bênção de sermos filhos de Deus. No grego a palavra pai aqui é Abba, que significa papai ou paizinho. Mas segundo alguns rabinos, a melhor definição para a palavra Abba não é nem papai nem paizinho, é o primeiro balbuciar da criança depois de desmamada. Sabe aquele som que a criança emite? Pá, ou mã, ou pá, ou papá. Foneticamente falando, não representa muita coisa, porque ela está aprendendo ainda a sua linguagem. Mas aquele som tem um peso de alguém que entende que tudo o que ele precisa está no colo do Pai. Jesus está comparando a oração com o relacionamento de um bebê recém-nascido com o seu pai. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica aos 9 anos de idade, vindo de um lar espírita, eu ouvi o pastor orar e eu pensava: meu Deus, eu nunca vou conseguir orar. Porque eu imaginava que oração tinha a ver com palavras mágicas, palavras certas. Tem até alguém que tem a petulância de dizer, olha, interpretando Tiago, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você tem que pedir assim ou assado. Aí Jesus vai ensinar que oração não tem a ver com palavras certas, tem a ver com uma consciência que entende que às vezes não vai conseguir expressar o que a sua alma precisa, mas que sabe que no colo do Pai tem tudo o que você precisa. Assim como um bebê recém-nascido, que não sabe se expressar, não sabe falar, mas entende que tudo o que ele precisa está no colo do Pai. Você já teve a sensação de dobrar os joelhos, ter tanta coisa para falar, mas lhe faltar capacidade cognitiva para sistematizar a oração? Só, meu Deus, é tanta coisa para pedir, mas simplesmente não consigo pedir em oração. Quem foi que disse que você precisa
pedir em oração. Às vezes você não vai ter palavras mesmo, você vai estar num dia tão difícil, tão turbulento, que você simplesmente não vai conseguir sistematizar as suas palavras na oração. Mas Deus é capaz de ouvir orações que você não é capaz de fazer. Eu estou dizendo que quando você está diante do Senhor, em secreto, mesmo sem saber se expressar, Deus entende cada grito da sua alma. Até suas lágrimas são frases diante de Deus. Então não se preocupe, quando você não tiver palavras para orar, fica ali nos pés de Jesus. Vai dando glória, vai pedindo por misericórdia, vai desfrutando da presença do Pai. Permaneça ali, porque Deus escuta o gemido da sua alma. Jesus começa a elencar as petições propriamente ditas. E a primeira petição, depois da parte introdutória, tem a ver com a santificação do nome de Deus. Ele diz assim: santificado seja o teu nome. A primeira petição tem mais a ver com ser do que com receber. Deus é santo, esse é um dos atributos de Deus, isso é indiscutível. Não existe a necessidade da igreja orar para que o nome de Deus se torne mais santo ainda. Deus é santo no mais alto nível que se possa conceber. A ideia do texto ou da oração é: assim como o teu nome é santo no céu, que ele seja santo na minha vida. Santificado seja o teu nome nas minhas palavras. Santificado seja o teu nome na forma com que eu trato os meus filhos. Santificado seja o teu nome quando ninguém estiver por perto. Santificado seja o teu nome quando um pedinte bater na minha porta. Santificado seja o teu nome quando um mendigo bater no vidro do meu carro que está fechado por causa do meu ar-condicionado e ele está suplicando apenas uma moeda. Santificado seja o teu nome na forma como eu trato o meu esposo, na forma como eu trato a minha mulher. Santificado seja o teu nome na minha profissão. O que eu faço? Que eu faça para a glória de Deus. A ideia do texto aqui é viver para a glória de Deus. Eu gosto dos puritanos do século XVII. Eles diziam que não há uma dicotomia entre a vida nossa aqui na igreja, a vida religiosa, a vida eclesiástica, por assim dizer, e a vida secular. De modo que o que nós somos aqui, todos os domingos, nós precisamos ser lá fora. De modo que quando o pastor dá a bênção apostólica, o culto não acaba, ele continua. Você é um culto ambulante. Independente do que você fizer, independente da sua profissão, faça da melhor forma, faça com excelência, porque você fazendo com excelência, você estará glorificando a Deus. Um sapateiro se converteu e ele procurou Lutero e disse: Lutero, o que eu faço para ser crente, para viver para a glória de Deus? Lutero disse: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Isto é viver para a glória de Deus. Então, independente da sua profissão, independente do que você faz, independente do que você executa, faça como se fosse para o Senhor, faça com excelência, e o nome do Senhor será glorificado. Santificado seja o teu nome. Tem a ver com a glorificação do nome de Deus nas nossas vidas. Que o meu glória a Deus brote de um coração que está repleto de gratidão. Que o meu obrigado, Jesus, em todas as manhãs de domingo não seja da boca para fora, mas de uma vida que confirme esta gratidão todos os dias. Santificado seja o teu nome. Aí outra pessoa diz: venha o teu reino. Note que uma das tônicas principais dessa oração é a centralidade do reino de Deus na era presente. Reino aqui no grego é basileia. Não tem a ver com castelo, com soldados. Tem a ver com o modo de Deus governar. Lucas 1,33, o anjo anunciar o nascimento de Jesus à jovem Maria, ele disse: e o teu reino não terá fim. Eu quero dividir esse venha ao teu reino em três partes. Primeiro, venha ao teu reino de forma individual. Segundo, venha ao teu reino de forma expansiva. Terceiro, venha ao teu reino de forma plena. Primeiro, venha ao teu reino de forma individual. Seja o Senhor da minha vida, se assente sobre o trono que há em meu coração, governe sobre as minhas vontades, seja o rei da minha história, seja o rei da minha vida. Estamos vivendo o período da destronização do senhorio de Cristo.
e da entronização do eu. O desafio é: eu preciso deixar o Senhor governar a minha vida. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele precisa estar sentado no trono que há no centro do meu coração. Ele precisa governar sobre as minhas vontades, Ele precisa governar sobre aquilo que eu falo, Ele precisa governar sobre a forma que eu ando, Ele precisa governar sobre as minhas posturas, sobre as minhas tratativas. Venha o teu reino, seja o Senhor da minha vida. Spurgeon dizia que a graça que não te muda, ela não te salva. Não temos dificuldade com Cristo Salvador, mas nos esbarramos em muitas barreiras quando o assunto é o Cristo Senhor. Mas se Cristo não for o teu Senhor, Ele não pode ser o teu Salvador. Alguém aqui esta manhã que tem coragem de fazer essa oração: venha o teu reino, seja o Senhor da minha vida, se assente sobre o trono do meu coração. Venha o teu reino de forma expansiva, que haja uma expansão do teu reino, que vidas sejam alcançadas, que esta igreja dobre de membros, que os meus vizinhos sejam alcançados, que os meus familiares sejam alcançados. Eu vou orar por isso, eu vou trabalhar por isso, eu vou contribuir por isso, porque eu entendo que eu sou agente escolhido por Deus para a expansão do reino. Então quando você ora, venha o teu reino, no aspecto de expansão, tem a ver com esta consciência de que há muito a se fazer, há muitas vidas a serem alcançadas, e que Deus quer te usar para esta expansão. Alguém disponível para Deus aqui esta manhã? Venha o teu reino. Convide alguém para vir ouvir o seu pastor pregar. Spurgeon dizia que é impossível alguém provar do mel existente do Evangelho e não desejar sair pelos quatro cantos da terra gritando: oh, como é doce servir a Cristo. Terceiro, venha o teu reino de forma plena, completa. Isso aqui é escatológico. Isso aqui tem a ver com a palavra Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o reino de Cristo será perfeito, pleno, eterno, e Ele governará com justiça e equidade. Você ainda tem essa esperança no seu coração? Anima-te esta manhã. Esta esperança está sendo renovada. Você não é daqui, você é cidadão dos céus, você pertence ao reino de Deus. Jesus voltará para buscar a sua igreja, e você faz parte da igreja que se encontrará com o Senhor dos céus. Terceira petição: seja feita a tua vontade. Note que a terceira petição tem a ver com a vontade de Deus. Aonde nós encontramos a vontade de Deus? Como discerni-la? Onde encontrá-la? Como era o processo do Antigo Testamento? Quem desejava ouvir Deus, ele tomava uma oferta, ia até um profeta, o profeta consultava ao Senhor e Deus revelava a sua vontade. Esta prática é vigente nos nossos dias atuais? Não! Você não precisa correr atrás de profeta, você não precisa correr atrás de dons de profecia, de alguém que tenha dons de profecia, de revelações. O que nós precisamos é ler a palavra, porque enquanto protestantes nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é suficiente, não é assim? E a palavra de Deus nos revela a sua vontade. Então, onde nós vamos encontrar a vontade de Deus? O que Deus quer? Como saber qual é a vontade de Deus? Lendo a palavra. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Tire a poeira da sua Bíblia. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Entre no grupo de leitura anual. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, leia a palavra. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta, porque a palavra de Deus revela a sua vontade. Você não acredita em dons? Não, eu sou continuista. Eu acredito que os dons não se cessaram, mas eu acredito que tem muita gente falando assim, diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. Tem muita gente falando em nome do Senhor, mas o Senhor não disse absolutamente nada. Quantas vezes eu fui para um culto precisando ouvir põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E eu ouvia eis que eu estou contigo, não temas, siga avante. E eu pensava, meu Deus, alguma coisa está errada. Então tem muita gente falando assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Agora, o que a palavra de Deus te disser, creia. Isso aqui é pão, isso aqui é rocha, é fundamento, é espada, é fogo, é martelo, é sustento. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia não
contém a palavra de Deus. A Bíblia é, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, ela é eternamente. Ela não é nova, o que se renova são as misericórdias toda manhã. Ela é eterna, mas é mais atual, como disse Billy Graham, do que o jornal que irá circular amanhã. O que nós precisamos é voltarmos às Escrituras, a palavra de Deus, não comer o pão da preguiça, deixar o celular de lado, deixar a Netflix de lado, abrir a Bíblia e ler a palavra. Vamos comer da palavra de Deus. Então eu penso que a gente, como somos crentes, amamos a palavra, e vocês ouvem muita palavra aqui nesses cultos que eu acompanho. Agora, a nossa dificuldade então não reside em sabermos qual é a vontade de Deus. A nossa vontade reside em abrirmos mão da nossa vontade e de nos submetermos à vontade de Deus. É difícil ouvir não de Deus. É difícil sermos contrariados por Deus. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer. Nem sempre o que você deseja é o que Deus tem para a sua vida. Às vezes eu estou pregando para alguém hoje de manhã que está triste porque Deus te disse um não, e você orou, trabalhou e desejou muito algo, mas aquilo simplesmente não aconteceu, e agora você não está entendendo. Mas o que você não entende agora, lá na frente você vai entender, vai fazer todo sentido. Porque Deus está em lugares onde você não está. Ele enxerga além da curva, além do horizonte, além da escuridão. Ele está dizendo não porque é livramento para a tua vida, não é bênção. Você que não é capaz de entender isso agora, eu quero te encorajar a continuar debaixo da vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus, a se render à vontade de Deus. Como disse Paulo, é boa, perfeita, agradável, e o melhor lugar para estar ainda é no centro da vontade de Deus. Senhor, eu quero muito isso, mas que seja feita a tua vontade. Não é fácil, isso é evangelho. Negar a si mesmo. Jesus disse: quer me seguir? Pode me seguir, mas primeiro negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É difícil. Às vezes dá vontade de cortar a cruz e fazer dela um crucifixo, não é assim? Vai ficar mais leve. Mas abrace a sua cruz esta manhã. Abrace Jesus e vamos caminhar, vamos avante, porque a vontade de Deus é o melhor lugar para estarmos. Quarta petição, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já estou encerrando. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Note que a oração estava em um sentido do reino de Deus, da vontade de Deus, da santificação do nome de Deus. Agora ela se volta para as nossas necessidades. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão diz respeito às nossas necessidades básicas, porque a proposta do Evangelho nunca foi fazer ninguém ficar rico. A proposta do Evangelho não é: vinde a mim, eu vou te dar muitas propriedades, muitas posses, muitas riquezas. Este é outro Evangelho. A proposta do Evangelho não é: venha e você vai subir na vida. Alguém da nossa geração disse: pare de vir a Cristo para subir na vida, porque o símbolo do Evangelho não é uma escada, ainda continua sendo uma cruz. A proposta do Evangelho é você entender que a maior riqueza que o homem pode possuir é de ter Jesus dentro do seu coração, é de ter o nome escrito no livro da vida, é de ter sido perdoado, é de ter sido justificado, é de ter sido aceito por Deus por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, o pão não vai faltar. Você recebe esta palavra? Então não fique ansioso, preocupado pelo amanhã, pelo teu sustento. O que eu vou fazer? Será que vai faltar? O pão nosso de cada dia não vai faltar. Ele diz assim, ó, o pão que diz respeito às nossas necessidades básicas. Aí ele usa o plural, nossos. Você notou que o nosso está presente na oração? O Pai é nosso, as dívidas são nossas e o pão também é nosso. Diga comigo: pão nosso. No reino de Deus não é pão meu. Não tem a ver com os meus interesses, com o acômodo, o agasalho daquilo que me interessa. No reino de Deus é pão nosso. Paulo disse: se Deus é por mim, quem será contra mim? Não, ele disse: se Deus é por nós. É família, é estarmos juntos, conectados, é koinonia, é comunhão, é conexão, é ser bênção na vida de alguém. Não é o meu problema, não me diz respeito. Meu problema não é o problema.
problema, o teu problema é teu problema. Não, é a paz do Senhor, meu irmão. Como é que está? Está trabalhando? Já jantou? As contas estão pagas? Como é que está a vida? Tem alguma coisa que eu possa fazer para abençoar a sua vida? É entender que toda a bênção que Deus canaliza sobre a sua vida não é para acabar em você, é para transbordar na vida de alguém, é para ser bênção na vida de alguém. É entender que o propósito da sua existência é servir, é ser bênção. Você já viu uma árvore comendo o seu próprio fruto? Ou um ribeiro bebendo as suas próprias águas? Ou uma flor exalando um perfume e usufruindo do seu próprio perfume? Talvez o sentido da sua vida esteja em dar sentido na vida de alguém, em ser bênção na vida de alguém, em servir a alguém. Ah, mas o que eu tenho é tão pouquinho, pode ser pouquinho para você, para Jesus não é. Coloca nas mãos de Jesus que você vai ver que a coisa vai se multiplicar e que vidas serão abençoadas. Neste ano de 2026, entenda que no reino não é pão meu, é pão nosso, é partilha, é ser bênção, é repartir, mesmo que seja pouco, vai fazer diferença na vida de alguém. Você cumprir o seu propósito aqui na terra, vai ser um caminho por onde Jesus passa. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus não vai descer do céu para dar pão para quem está com fome, Ele vai usar as tuas mãos, Ele vai te dar recursos. Eu estou dizendo que Deus vai te dar recursos para você abençoar vidas, para você ser canal de bênção. A bênção não vem para a tua vida para se estagnar em você, ou somente para engordar os seus investimentos ou sua conta no banco, não. Ela virá de modo que você vai estender as mãos para quem precisa, e você vai entender que no reino não é pão meu, no reino é pão nosso. Aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segundo Jeremias, Joaquim, especialista em línguas semíticas, ele esquece esse texto que originalmente foi escrito em aramaico. A melhor tradução para esta parte do texto é: o pão sabate dai-nos hoje, ou antecipa-nos o pão de amanhã, para que eu viva hoje como se o amanhã estivesse garantido. A ideia aqui é do maná. Os filhos de Israel estão caminhando para o deserto, e enquanto eles não pisaram em Canaã, todas as manhãs tinha maná. Primeiro dia tinha, segundo dia tinha, terceiro dia tinha. Se alguém guardasse para outro dia, estragava, criava bicho. Era Deus ensinando os israelitas a serem dependentes diariamente de Deus. Era Deus ensinando os israelitas a viverem um dia por vez. Pare de sabotar o seu hoje com o excesso do amanhã. Pare de se preocupar de forma exacerbada com coisas do amanhã. Viva um dia por vez. Não estou fazendo apologia à displicência no que diz respeito à parte que lhe cabe. Nós temos que nos programar, nós temos que nos projetar, mas você nunca pode se esquecer que o cavalo até se prepara para o dia da batalha, mas a vitória não vem da força do cavalo. A vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Deus que proveu no primeiro dia não deixa de ser Deus no segundo, não deixa de ser Deus no terceiro, não deixa de ser Deus no quarto, não deixa de ser Deus no quinto. Ele não cuidou de você até hoje. Ele não perde as forças, Ele não deixa de ser Deus. Ele vai continuar cuidando de nós. Vale a pena esperar em Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Ele muda situações, Ele inverte o jogo, Ele vira a mesa, Ele muda o quadro. Confie no Senhor, lance sobre Ele todas as suas inquietações e ansiedades, porque o pão de cada dia não vai nos faltar. Quinta petição, nós caminhamos para a sexta, para encerrar. Eles: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus perdoa os nossos pecados. Jesus compara os nossos pecados a uma dívida impagável. Não tinha como pagarmos esta dívida, mas Ele pagou a dívida na cruz. Ele abriu os braços no alto da cruz e Ele bradou: está consumado. E Paulo diz que Ele cravou na cruz a cédula do pecado que pesava contra mim e contra você, e Ele nos inocentou diante de Deus. É Deus quem perdoa os nossos pecados. Não é doce e maravilhoso entendemos que se nós nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos de praticá-los, Deus simplesmente desfaz os nossos pecados como a névoa e não se lembra de mais nenhum deles. Salmo de 130, verso 3 e 4 diz: se tu, soberano Senhor, levasse em conta o pecado dos homens, quem escaparia? Mas contigo está o perdão. É Deus quem perdoa todos os nossos pecados. E assim como Ele nos perdoou, nós devemos ter a disposição também de
perdoar. O perdão é extremamente difícil, mas de igual modo extremamente necessário. Pastor Hernandes diz que quando você não perdoa, você está bebendo um veneno e achando que quem vai morrer envenenado é quem te ofendeu. É necessário liberar o perdão. Receba a graça de Jesus esta noite para acertar aquilo que está bagunçado, para liberar o perdão, para dissipar com toda a mágoa, com todo o ressentimento, e entender que assim como Deus nos perdoa todos os dias, como discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a perdoar. Se esta pressão não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus vai te livrar de todo o mal, amém? Deus vai guardar a sua vida, a tua casa, a tua família. Orar é como se posicionar na fenda da rocha em meio à tempestade. O vento está soprando de forma tempestuosa, o caos está instalado, mas o teu coração está em paz, porque você está descansando no esconderijo do Altíssimo e guardado debaixo da sombra do Onipotente. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Deus disse a Zacarias: Zacarias, a cidade está sem muros, mas eu vou ser o muro de fogo da cidade. Eu vou proteger vocês. É Deus que te guarda, é Deus que te protege. Ele cerca a tua vida, Ele guarda o teu coração, Ele guarda a tua família, Ele guarda os teus. Confie no Senhor, porque Ele vai te livrar de todo o mal, te livrar da queda, te sustentar. Você não está em pé porque é bom, você não está em pé porque está acima da média, sim porque está debaixo da graça. É Deus que te sustenta, é Deus que te fortalece, é Deus que te carrega no colo, e Ele vai continuar te sustentando neste ano de 2026. Ele está dizendo: porque teu é o reino. Ele governa, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele reina, Ele é rei. O seu trono está sobre as muitas águas, conforme diz o Salmo de número 29. Ele é soberano, teu é o reino, teu é o poder. Há homens que acham que são detentores de algum tipo de poder, mas foi Jesus que ao ressuscitar disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus pode. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: Deus pode, independente da situação. Deus pode, Deus pode. Deus, alegra-te este domingo. Deus pode, porque teu reino, teu poder e tua é a glória. O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, o perdão é nosso, mas a glória é dele, a glória é dele. Somente a Deus a glória. Paulo, escrevendo a catedral das epístolas, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que dele recebesse recompensas? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.